descemos, fomos dar uma banda ali, paramos num bar e cruzamos duas holandesas da nossa idade também, tipo, menina, assim, na época, sei lá, 20, 22 anos. Fala, o que você tá fazendo aqui, cara? Tudo bem, a gente tá na Malásia, mas sei lá, né? Muçulmano. Não, que perigoso! A gente já tá viajando há 6 meses pela Ásia, já fizemos Camboja, Laos, Vietnã, tudo de ônibus. Aí o quê? Como assim vocês fizeram de ônibus há 6 meses? Mas não é perigoso? Tipo, Camboja, não tem guerra lá, meu. Onde que é o Camboja, né? Me mostra no mapa aí. E eu me achando, tipo, eu e o outro italiano, tipo, os gostosões, a gente saindo pra Austrália, tirar uma onda, né? Oh, bacana. E de repente eu me senti totalmente desmoralizado. Eu falei, cara, eu tô me achando bacana de estar indo pra Austrália, um país civilizado, normal. E essas duas viajando, pedindo carona aí, sem noção. Eu trabalhava para um sindicato, né? E tinha lá 300 clientes. O sindicato fechou, resolveu que ia fechar, eles iam pagar a indenização trabalhista, óbvio, eles eram um sindicato, eles iam entregar 300 clientes. Eu era um jovem advogado com indenização e com 300 clientes. Ou seja, era a oportunidade que eu tinha para abrir meu próprio escritório. Mas fazia um ano que eu treinava. Eu nunca me senti tão bem na minha vida, quer dizer, até aquele ponto, né? Depois da viagem fiquei muito mais forte, né? Mas eu vi aquilo como uma oportunidade também de realizar esse sonho, porque na minha concepção, trabalho ia ter se eu quisesse trabalhar. E mesmo que eu perdesse um ano da minha vida, se você vai viver 60, que é pouco, hoje em dia estamos vivendo 67 a média, é nada. Mesmo que eu perdesse, é nada. Eu não posso apostar nisso. Então, quer dizer, tem um preço, tem um risco e sim, valeu muito a pena. Eu tinha esse sonho desde quando era moleque. Eu queria conhecer o mundo de motocicleta. Eu gostava de moto e gostava de viajar. Eu acalentei esse sonho durante décadas, até eu, um dia, vindo para o escritório, tomar a decisão. Não infartei, não tive perda nenhuma de amigo ou de parente para tomar a decisão. Eu simplesmente, numa manhã de junho, indo para o escritório, preso no trânsito da Marginal, naquela época ainda, em 1999, parado no trânsito, eu tomei a decisão de realizar o meu sonho. Na realidade, quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro para construir o barco para fazer a viagem. Em determinados momentos eu tinha o dinheiro, mas aí eu tinha uma família, tinha filhos pequenos, né? Então nunca casou. E com 61 anos eu realmente falei, agora, com 60 anos na realidade, eu falei, agora eu tenho que dar essa volta ao mundo, tenho que fazer. O barco já estava pronto e aí eu resolvi fazer, né? A minha filha chamava Caroline e ela faleceu com 17 anos de um câncer. Nós tivemos uma fase muito legal quando ela era pequenininha, então ela brincava muito no barco. E então a partir do momento que ela foi embora, a partir daí, meus barcos chamaram todos Carol. As oportunidades que eu criei, né, porque na verdade foi bem isso, né? Ninguém chegou e falou, gostei de você, do seu projeto, tá aqui grana para você viajar. Não foi isso, né? Ou seja, eu tive que abordar, assim, foram mais de, na casa do 1 milhar de empresas que eu contatei para então conseguir esses apoios todos. Era tudo muito estranho, porque eu sou um cara do interior de São Paulo. E para mim, eu nunca tinha pego um avião na vida. Eu chamava aeroporto de rodoviária, então caipira. E não sei, quando eu cheguei em Madrid com a minha bicicleta, é como se eu pulasse de paraquedas, eu pulava num espaço vazio. Não tinha nada, não sabia de nada. Eu sabia falar portunhol e achava que sabia inglês. Quando você vai em outro lugar, depende do horário do ônibus, ou depende do horário do metrô, ou do tour que vai te levar você em tal lugar, especialmente quando os lugares são mais remotos. Tem que ser organizado, tal dia, com tantas pessoas, então isso às vezes limita. E a gente tem no nosso carro, a gente pode ir onde a gente quiser, na hora que a gente quiser. A gente demorou para assimilar as coisas, né? E a gente ficou 1 mês só no Paraguai, por exemplo, até aí tudo era devagar, a gente queria conhecer tudo, queria fazer tudo. Aquele esquema quando você está em férias, quer fazer tudo.
E depois a gente foi entendendo que não é férias, era uma escolha que a gente fez da maneira de viver. Aí fui na embaixada da China pedir o visto. Cheguei na embaixada, cruzei uma inglesa. Eu falei, você tá vindo do Vietnã? Vale a pena? Aí ela foi, curta e grossa. Ela falou assim, go there and find out. Aí ela no final explicou assim, falou, porque eu tava aqui, eu tava lá, aí eu perguntava, e o Laos? Aí quem tava vindo do Laos falava, não, não gostei. Aí eu perguntava pro outro, falava, não, eu gostei, foi a melhor viagem que eu já fiz. No final das contas, você precisa ir para os lugares e descobrir você. Se você gosta, você não gosta. Esse daqui é no rooftop, na Índia. É normal na Índia o pessoal viajar no teto dos trens. Essa daqui é num dia cabuloso, lá no topo do Himalaia, de carona. Essa daqui, clássica, levando uma multa na França por pedir carona. Na autoestrada. A gente viajou 3 anos, né? E assim a gente viu o mundo com nossos olhos, não pela televisão, computador, coisa assim. Para fazer uma volta é um sonho, vamos fazer uma volta. Mas quando a gente estava na estrada, a gente descobriu que era mais para viajar pelo mundo, para descobrir. A volta é uma coisa mítica para fazer. Isso é uma experiência bacana. No final do dia, de você bater palma na porta de um sítio, de uma casa de alguém, sair o cara que não fala inglês e você falar, por favor, oi, tudo bem, né, na língua do cara, mostrar um desenhinho da minha barraca, da motocicleta e fazer, né, a mímica de dormir. Escolhe o lugar que você quiser, fica aí. À noite me chamavam para comer, me cediam o banheiro para tomar um banho. E ontem, no final do dia, eu passando por um vilarejo, pedi para acampar. As pessoas não foram muito receptivas. Daí esse homem aqui, o Mustafa, me convidou, me viu na beira da estrada, então me convidou para vir aqui, para casa desse senhor. Esse é o chefe da família, não é? O Hamed Amin. E aí eu passei a noite com eles, jantei com eles. Hoje de manhã estou tomando meu café da manhã, meu chá. E graças a Deus eu encontro gente bacana pelo caminho. A barraca proporciona isso que eu acabei de falar, esse contato humano muito grande. Senão eu pararia com a moto num hotel, ia para dentro do hotel, muitos com ar-condicionado, e ali eu ficava beleza. E eu não ia comer no chão, descalço com os caras. Eu não ia ter que me expor pedindo para acampar, que muitas vezes os caras não me deixam. Não, aqui você não pode acampar, vai embora daqui e tal. Eu fazia questão de ir no vizinho. Oi, tudo bem? Pode acampar aí. Eu adorava acordar de manhã cedo. Bom dia! O outro que não me deixou acampar. Adorava, isso eu adorava. Essa é a realidade do mundo. O mundo é solidário. E na bicicleta você percebe mais isso do que se você tiver sem necessidade nenhuma. Se tudo você passa o teu cartão. Aí, claro, o porteiro vai te cumprimentar com um sorriso. Isso é claro. O cara da pousada também vai te cumprimentar com um sorriso. O cara da passagem todo mundo vai te cumprimentar. Uma pessoa que você passa, você pede água, ele te entrega com um sorriso, é diferente. Teve um dia que eu saí de Pamplona e eu peguei uma rodovia secundária e estava pedalando. Coloquei meu Walkman e estava andando, era bem tranquilo assim. Um pouco antes eu vi um cara passar de moto. Aí daqui a pouco, depois que eu tirei o Walkman, eu estou passando, eu vejo a moto dele estacionada e vou pedalando. Olho para um lado, olho para o outro, mas o cara até ter ido no banheiro, provavelmente, né? E aí vou passando, eu olho para o chão e vejo caco de lanterna. Depois eu vou chegando, tudo isso lentamente, a bicicleta é lenta, era uma subida, né? E eu vejo que a moto não está parada, ela está encostada no guarda-reio, ela não está no pezinho dela. E aí eu escuto uma pessoa gemendo. O que aconteceu? O cara, ele não venceu a curva, ele bateu no guarda-reio, a moto manteve-se de pé, encostada no guarda-reio e ele caiu lá embaixo. Mas lá embaixo que eu digo 5 metros de ribanceira, assim. Mas a curva era para o lado de cá e ele caiu para cá. Ou seja, não dá para ver ele da estrada. Só dava para ouvir ele. Parei um carro para lá e para cá, pedi para chamar ajuda. Caso de acidente, você não toca no acidentado, você não sabe fazer, você não toca. Aí, para mim, naquele momento, é como se valesse a pena ter chegado naquele momento, naquela hora. Porque você vive o dia todo, você não vai numa volta ao mundo, você não leva água. Você tem que pedir água às pessoas.
Você vê que o mundo é muito solidário. E nesse ponto eu pude fazer alguma coisa. Então é uma experiência realmente muito forte, assim. Foi muito bacana, muito bonito poder fazer alguma coisa. Ter esse sentimento, né, de estar lá na hora certa, no momento certo. Nessa viagem toda eu não pesquei, né? Quando eu saí do Rio de Janeiro, no dia 23 de abril de 2011, pulou um peixe enorme na polpa do barco, né? Eu não consegui identificar que peixe que era. E eu olhando aquele peixe lá, eu olhei, aí fui na polpa do barco e falei assim: ô Netuno, vamos combinar um negócio? Eu não pesco os seus peixes e você não me pesca, tá fechado? Né? Aí o Netuno falou: tá fechado sim, tudo bem, vamos nessa aí, você vai voltar e eu não vou, vai acontecer nada com você. Né? Uma das coisas que eu não perdia, né, que todos os dias eu estava de pé, era o nascer do sol. A diferença que isso faz na nossa vida na estrada, tipo um dia frio, você está dormindo, você não vê a hora do sol nascer para esquentar a barraca. E no dia a dia você nem percebe, o sol nasceu, o sol se pôr, você não vê nada. As primeiras semanas acampando na selva mesmo, como que você falou, o barulho, o cheiro e um pouquinho de medo quando você começa. É medo faz parte. Apesar de você estar na selva deles, você se sente mais humano, mais fraco, mais vulnerável, mais patético às vezes, mas mais humano. Isso é difícil de explicar. Na África realmente foi um lugar muito especial. E como a gente estava com carro, com essa estrutura toda, a gente podia ir, passar o dia inteiro num ponto, numa poça d'água, vendo a vida chegar e sair. Chegava a girafa, saía a zebra, leão, elefante. E a gente ali vendo tudo, de camarote, assim, sabe? Então foi uma coisa que mexeu bastante, assim. O interessante é o seguinte, é que você viajando, mesmo mochilando, ou de moto, ou de bicicleta, não importa, você descobre que você precisa de pouca coisa para ser feliz, pouca coisa. Uma panela única é suficiente, um copão é suficiente para tomar banho, para tomar o café da manhã, para pôr o arroz que você acabou de fazer, enquanto você faz uma mistura diferente, para fazer a barba no retrovisor da motocicleta, ou seja, você consegue com objetos que não foram destinados para esses fins, usar de criatividade e poder se virar. Eu saí do Brasil, a bicicleta inteira pesava 70 quilos. Quando eu voltei, eu tinha um certificado de cada parque nacional que eu tive. Eu passei em 80, mais de 80. Jornal, sabe, um monte de coisa. Tinha um monte de guia que eu não tinha no começo da viagem. E a bicicleta pesava 50 quilos. É interessante, quando você está viajando de bicicleta, quando você tem que carregar tudo aquilo que você precisa, você começa a perceber que você não precisa tanto para sobreviver. Você vai, pô, não estou usando esse troço, cara, joga fora, meu. Dá para alguém. Isso é muito legal. Aí, você anda 1000 quilômetros, você já aprende que você precisa bem menos para sobreviver. Os outros 1000 quilômetros te ensinam que você precisa menos ainda para ser feliz. Então, óbvio, cidade de consumo você tem que acumular. Aí você precisa de mais casa para guardar, e você precisa de mais segurança para guardar tudo que você tem. E quando você faz a coisa inversa, você vai ficando cada vez mais leve você fica mais forte, mais livre, você pode ir mais longe. É essa que era a lógica. Tem uma historinha tão legal, né, que me contaram, né, de um sujeito que saiu pelo mundo procurando o sábio, que ele queria conhecer o grande sábio, tal. Falaram que ele morava no Egito, tal. Ele foi para o Egito, aí perguntou no Egito onde era, falaram que ele morava lá nas montanhas e tal, e ele foi, chegou no vilarejo, o grande sábio, ele mora ali e tal. O americano então foi lá, o viajante foi então lá procurar, ele bateu na porta, pode entrar, por favor. Ele entrou. Era uma casinha super simples, tinha uma estante com livros, uma mesa, 2 cadeiras, um fogãozinho e nada mais. Aí o estrangeiro então perguntou para ele, viu, você é o grande sábio? Ele falou, sou. Ele falou, mas onde é que estão suas coisas? Você mora aqui mesmo? Ele falou, moro. Aqui estão minhas coisas. Cadê as suas? Daí o estrangeiro falou, não, eu estou aqui de passagem. Ele falou, eu também. O que eu sempre pensava é, bom, o que eu preciso fazer? Preciso ir daqui até ali, né? Tipo, de um ponto até o outro. Tá, e eu não preciso de dinheiro para ir até lá, eu preciso ir até lá. Eu tentava pensar em outras ferramentas que não o dinheiro, né? Porque o dinheiro é um meio para você conseguir as coisas. É um meio. E existem vários outros meios também.
Eu quero ir daqui até Xangai. Bom, compra uma passagem e vai, simples assim. Agora, o processo todo, até o processo criativo de você... Bom, sem dinheiro, como funciona, né? É um grande desafio. Para mim foi uma motivação, para mim foi divertido. O que eu estava curtindo era realmente cada momento, cada movimento, cada aventura, cada deslocamento, cada surpresa. Se você está pedalando muito tempo, numa planície enorme, gigante, a cadência das pedaladas é como um mantra. Você fica repetindo e isso te induz à meditação. E essa é uma outra viagem. É uma viagem que você não está conhecendo lugares, línguas, pessoas, você começa a se conhecer. E eu acredito que existe um universo interno e um universo externo. Não dá para você conhecer um sem conhecer o outro de verdade. Ou seja, tenha certeza, você vai viajar, todos os seus problemas você leva na mala. Eles vêm junto, não tem como, você leva para qualquer lugar do mundo que você for, se você não estiver interessado em resolver eles. Eu já estava me preparando para sair em 2010 para a viagem e um belo dia eu fui fazer um check-up no Sírio-Libanês e o médico me disse que eu tinha um câncer de intestino, né? Eu fiz uma cirurgia de intestino e sem saber o resultado, sem saber se eu ia conseguir fazer a viagem ou não. O médico ele me liberou meio a contragosto para fazer a viagem e me dizendo o seguinte: você precisa voltar ao Brasil para a gente fazer uns testes com você. Então eu voltei do Panamá e terminei voltando das Ilhas Marquesas e voltei de Port Elizabeth, na África do Sul. Meus caros amigos, bom dia. Como vocês acabaram de ver, esta é a situação na corrente das agulhas. Estamos no momento com 25 nós de vento do leste. E estamos indo para Porto Elizabeth ou Cape Town, se o tempo melhorar. É impossível planejar tudo e mais flexibilidade que você realmente tem, menos frustrado você vai ficar. Às vezes as pessoas perguntam, você teve vontade de voltar, de desistir? Nunca, Não. porque quando chegava ficava um pouquinho mais difícil, ou cansativo, alguma coisa assim, a gente parava. A gente tinha essa liberdade de parar, mesmo com limitação de tempo. A gente parava e recarregava as energias, organizava tudo para continuar 100%. Então para mim não tinha essa coisa de desistir, e tinha existir, eu existia na viagem. E esse desistir é uma coisa horrível, assim, porque parece que nada valeu e tudo mais. Eu acredito que você pode passar a ter uma outra existência. Se aquela não está legal para você, você passa a ter outra existência e ponto. Não existe esse desistir. Quando a gente voltou, na verdade, eu achei que ia ser mais tranquilo, assim, eu fiquei meio desnorteada na volta. Se você volta, no começo é tudo festa. Férias, né? Rever os amigos, matar saudades. Mas e depois, o que você vai fazer? A gente não queria voltar da aula, a gente não queria voltar àquele esquema, a gente tinha mudado, a gente voltou outra pessoa. Amigo, depois de 3 anos e meio sem se falar, como que fica? Assim, a internet, você está em contato todo o tempo. Naquela época era carta, demorava 4 meses. Você não tem diálogo esperando 4 meses por uma resposta, quando tem. Então é uma visão assim, de ter morrido e voltado, né? E assim, você chega, nem tua mãe te reconhece, ela não é aquilo que você esperava, não é meu filhinho mais. O engraçado, quando você volta, você quer contar tudo para todo mundo. E primeira semana todo mundo está interessado, segunda semana mais ou menos. Terceira semana ninguém está nem aí, ninguém quer saber. E você tem muita coisa para falar. Minha vida mudou, eu sou outra pessoa. Por que você não quer? Ninguém quer saber. Vamos falar sobre novela, vamos falar sobre notícia, então ninguém está nem aí. Então, às vezes, isso decepcionou a gente um pouco. A gente estava com uma expectativa e não foi aquilo que a gente esperou, então gera uma frustração. E por outro lado, como o Rob falou, pessoas que a gente nem esperava, cara, esses caras deram a volta ao mundo, que máximo! E virava uma referência que a gente ficava feliz, mas calma, não é tudo isso, né? Então tinha os dois lados totalmente diferentes. Você volta com mais opções, né? Que é justamente esse medo do regresso de muita gente que ainda não foi.
falei, o que eu vou fazer quando eu voltar, né? Eu estou quebrando, né? Estou rompendo com a minha carreira profissional, rompendo com a minha, enfim, com o que eu fazia antes, ou com, enfim, com os esportes que eu faço e tudo mais. Depois, quando eu voltar, não consigo mais. Consegue, se não for a mesma coisa, outra coisa. Você consegue, e eu digo, melhor ainda. Isso é coragem. Não é coragem para enfrentar a estrada, leão na África, frio no Alasca, isso tem nada a ver. É coragem, talvez, para aceitar que sua vida vai mudar e nunca vai voltar, e se voltar você tem que começar de zero. Você descobre que você pode fazer muitas coisas diferentes, como eu acabei encontrando um nicho para mim, que é o de palestras, que é muito legal, o livro também, que é um negócio muito bacana, né? Que está indo muito bem, está vendendo bem, mas mesmo se não tivesse, é uma herança que eu estou deixando para os meus moleques, não é? Um dia meu filhinho vai crescer e vai falar, pô, cara, esse aqui é o meu pai, entendeu? Já valeu a pena. Eu sempre tive problema com português, minha letra feia para burro, você deve ter visto no autógrafo, e eu nunca quis escrever um livro, na verdade. Então, mas eu tinha que fazer isso, eu achava que tinha que fazer isso. Quando eu saí do Brasil, só os advogados, os melhores advogados de Curitiba tinham um CP500 lá na sala dele, lá. Não tinha computador, né, no Brasil. Quando eu cheguei já tinha um Windows, não sei das quantas, não sabia mexer em nada que negócio. Eu fiquei um ano inteiro dentro de casa, saía pedalar todo dia e tal, mas enfurnado, aprendendo a mexer, aprendendo a escrever e desenvolvendo esse livro que você leu. Esse é o meu primeiro livro. Então, quer dizer, eu poderia muito bem simplesmente falar assim, não, agora eu vou para X lugar, para a Antártida de bicicleta. Olha que aventura legal, todo mundo ia achar o máximo, ia achar que aquilo lá eu estava me libertando, coisa e tal. Eu sei o que me liberta. Durante 3 anos e meio, a liberdade para mim era andar de bicicleta. Mas se eu ficasse viciado nisso, ou dependendo nisso, ou compulsivamente nisso, eu poderia não dar outros passos. Porque depois que você conclui, vamos dizer, esse grande feito, essa grande aventura, eu pelo menos me senti assim, bom, pronto para agora eu posso mudar de fase, né? Então eu posso ser adulto, voltar a trabalhar, planejar, fazer as coisas sem ser tão na aventura, sem ser no impulso. Voltar para casa também é uma viagem. É uma grande viagem, né? É uma grande piração. É quase que mais loucura do que fazer dar uma volta tão maluca assim. Mas quando eu voltei, aí eu realmente decidi empreender mesmo, né? E abrir a minha própria empresa, uma empresa de comércio exterior, uma importadora, e tentar conectar, me conectar com o mundo dessa forma empreendedora mesmo. Então isso também ajudou a minha volta para casa, né? Porque eu continuei tendo minha liberdade, continuei podendo empreender, continuei podendo tomar umas atitudes, tomar minhas decisões mais ou menos do meu jeito. Eu vivo no motorhome, eu escrevo guia de cicloturismo. E eu comecei a usar, inclusive, a tecnologia para me ajudar a viver dessa forma. O meu projeto, ele se sustenta. Não é porque tem um monte de cicloturismo no Brasil, eles pagam uma grana para desenvolver esse projeto. Não, é porque o projeto é pelo próprio cicloturismo, que me ensinou a viver com pouco. Quando voltei, eu não desassociei a minha vida do mar para a minha vida cotidiana, continua igual como era antes. O que teve de importante nessa viagem, aliás, é algo que eu tenho pensado muito sobre isso, se eu não tivesse feito esse check-up, com certeza hoje não estaria conversando com vocês. Então isso daí me salvou a vida. Então foi importante, quer dizer, o sonho salvou uma vida, né? A moto é isso, né? É você estar fazendo parte da paisagem, né? Ou seja, no frio, você passa frio, na chuva você se molha, na neve você
fica morrendo de frio, enfim. Na tempestade de areia, a areia vem em você mesmo, acha um buraquinho para passar no pescoço, no capacete, enfim. A moto é isso, ela te deixa exposto. Se tivesse de bicicleta, mais exposto ainda. A pé, mais exposto ainda, né? Então, assim, não existe falar assim, não, tem o jeito mais fácil, mais difícil de viajar. Bobagem, né? Então eu digo, para uma pessoa que está com síndrome do pânico, ir até o portão de casa é uma epopeia, né? É um desafio tremendo. Então não existe isso, né? Endeusar, né? Dourar a pílula, falar, não, o bacana, né? O herói fez isso, tal. Bobagem, todo mundo faz, é só querer. Eu acho que muitas pessoas pensam nisso. Eu quero fazer isso um dia e tal. Mas não posso porque tenho filho, não posso porque tenho uma empresa, não posso por 1000 obstáculos. No fundo, acho que a pessoa não quer fazer isso. Porque as pessoas que gostariam estão aí, já estou com um plano, vou fazer um dia, tudo bem, aí já é melhor do que eu gostaria, mas não dá. Uma régua para você medir se você aprendeu é se você consegue mudar. Se você não muda nada, é muito provável que pouco você aprendeu. Você viu muita coisa, você até sabe tudo de cor e sabe falar, repetir. Se você não mudou nada, você pode ter certeza que pouco entrou dentro de você mesmo. Então eu acho que o cara que começou a viagem voltou outro cara. E esse que é o grande lance da volta ao mundo. What are you doing in Afghanistan? A tourist visa. So what are you doing? No, I'm just traveling. I want to know your country. O pessoal vê as fotos quando eu volto pro Brasil, o pessoal vê as fotos e fala, oh, que beleza do lugar, que vidão, né? Muita coisa bonita que você vê. Pois é, tem um preço.